É frequente chegarem alunos com mais de 3 anos de cursinho para mim. E se medicina fosse simplesmente fazer provas antigas para passar, rapaz, não chegava essa quantidade imensa. Não existiria esse público tão grande que está tentando já há um bom tempo. Opa, oficialmente gravando. Meu nome é Júlio Chamas. Aos 8 anos eu fui aprovado em 13 faculdades de medicina. Eu sou diretor pedagógico da plataforma Site e neste ano eu inclusive passarei na 14ª faculdade de medicina. Já te adianto isso aqui porque eu irei prestar o Enem. Mas bom, o vídeo de hoje é para eu te dizer o seguinte: isso de fazer provas antigas, faça provas antigas que você vai passar em medicina, é mito. Não é assim que a coisa funciona. Não é simplesmente fazer provas antigas. Eu tô aqui para bater em cima dessa ideia. Eu tô aqui para desmistificar isso de simplesmente fazer provas antigas é o que te faz passar em medicina. Por que eu tô aqui para fazer isso? Por que eu tô aqui para falar disso? Porque você precisa fazer uma conta comigo básica, mas básica mesmo. Se fosse somente fazer provas antigas que te faz passar em medicina, rapaz, mas era fácil demais. Era fácil demais. Se o segredo fosse esse para passar numa faculdade pública, repito, então, acabei de falar em outro vídeo, medicina não é um morango. Se fosse para passar numa faculdade pública, que a bolsa, né, vale 700 mil, 10 mil por mês, vezes 6 anos, 72 meses, 720 mil. Se passar em medicina fosse simplesmente uma questão de fazer provas antigas, meu Deus, mas aí era um morango, né? Era um morango com chocolate da Copenhagen, com chocolate da Cacau Show ainda, rapaz. Se fosse tão fácil assim passar em medicina, vou pegar aqui, vou fazer provas antigas, vou ser aprovado. Bicho, todo mundo passava, né, pô? Você não consegue fazer essa conta básica? Se fosse simples assim a lógica da aprovação, se passar fosse uma coisa fácil, uma coisa tranquila, uma coisa óbvia, todo mundo passava. Se passar fosse uma coisa básica, não chegariam vários alunos que fazem 5 anos de cursinho para mim todo dia. Todo dia chega um aluno que está no cursinho há mais de 3 anos. Todo dia chegam alunos, né, até mim, tanto para assinar a plataforma SAD quanto para fazer mentoria comigo. E o cara, em geral, né? Aliás, existem os alunos que estão há pouco tempo, claro, mas existem muitos alunos que estão há muito tempo já fazendo cursinho. Muitos mesmo. É frequente chegarem alunos com mais de 3 anos de cursinho para mim. E se medicina fosse simplesmente fazer provas antigas para passar, rapaz, não chegava essa quantidade imensa. Não existiria esse público tão grande que está tentando já há um bom tempo. Não existiria. E se fosse somente isso, você, caro aluno, não teria um pouco de receio também. Você não teria tanta preocupação, porque você pensaria, pô, é simplesmente fazer provas antigas. Se eu fizer provas antigas, eu vou ser aprovado em medicina. Não tem porquê, então eu ter tanto medo. É só isso mesmo, basta que eu faça provas antigas e eu irei passar. Portanto, é simples, portanto, é fácil. Por que se preocupar então? Há medo, há necessidade, há ansiedade? Claro que não. Se é só fazer provas antigas, é uma coisa fácil. Eu vou pegar ali os anos do Enem, vou fazendo. Pronto, qual que é a dificuldade? Nenhuma, é simples, é só fazer provas antigas, mas você tá entendendo que não é, né? Porque se fosse assim, todo mundo passava. Se fosse assim, você já tinha passado. Se fosse assim, todo mundo que soubesse que precisa fazer provas antigas, teria feito e teria passado. Se fosse só isso. Se medicina fosse um morango. Se meu pai fosse minha mãe. Rapaz, acorda pra vida. Pare com essa postura de criança. Não sei nem como definir ao exato que postura é essa. E qual é essa postura? Qual é o cerne do meu raciocínio? O cerne do meu raciocínio é: pare de acreditar em contos de fada. Pare de acreditar em coisas simples. Porra, como que ganhar uma vaga de 700 mil vai ser uma coisa simples? Meu Deus, parece que não pensa, né? Parece que não faz, não junta o Lé com o Cré, o Tico com o Teco, não raciocina direito. Como que vai ser uma coisa simples? Não é possível. Tem gente que passa anos no cursinho, tem gente que paga poliedro, cursinho excelente, 3 mil por mês, 3.500 por mês, existem cursinhos de 5 mil por mês. Como que seria tão simples assim passar em medicina? Como que seria fácil assim? Não é. Claro, existem caminhos que podem te encurtar. Por exemplo, ter um bom professor,
ter um bom mentor, ter uma assessoria, ter alguém que te acompanhe, ter um direcionamento ao exato do que você precisa fazer em cada fase da sua preparação, sim, porque existem fases de preparação. Vai me dizer que você não sabe que existe a fase 1, a fase 2, a fase 3, que existem os caminhos que você precisa percorrer em cada momento da tua preparação. Vai me dizer que você não sabe isso, que você acha que é toda a mesma coisa, que é simplesmente começar ali, vou vendo as aulas, tal, coisa vai andando. Não, pô. Quem passa em medicina de forma rápida, e lembrando, eu sei falar isso porque eu passei em 7 meses, em 13 faculdades. Consigo te falar isso com uma propriedade absurda. Quem passa em medicina de forma rápida tem estratégia. Quem passa de forma ágil sabe exatamente o que está fazendo em cada momento da preparação. Se você está perdido, se você está sem rumo, se você não sabe o exato o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, quando você tem que fazer provas antigas, quais matérias você tem que ver, o que você tem que priorizar, como você deve revisar, quantas questões você tem que fazer, quais bancas você precisa usar. Meu Deus, se você não sabe essas coisas básicas, você está perdido. Bem-vindo então ao meu canal, seja muito bem-vindo aqui. Sugiro, portanto, que você cogite buscar ajuda, que você busque ajuda, aliás, não cogite, que você busque ajuda, que você busque uma plataforma boa, que você busque um mentor bom para te ajudar, para te instruir, porque desse jeito aí você vai ficar mais 1 ano, mais 2, mais 3 anos no cursinho. Bote a cabeça para funcionar. Junte o Lé com o Cré, o Tico com o Teco. Entenda, não é um morango, não é fácil passar em medicina, não é uma coisa básica, não funciona assim, da noite pro dia a coisa vai acontecer. Eu vou ter uma preparação meia boca, eu não vou ter estratégia e eu vou conseguir mesmo assim ser aprovado. E bom, eu fui até um pouco além do que eu iria te falar, mas isso foi muito bom porque eu consegui te trazer um pouco para a realidade do que é de fato passar em medicina, de qual a lógica por trás de quem é aprovado em medicina. E isso é mais fundamental, ter essa noção é mais importante, é mais fundamental do que saber ali ao exato como se preparar. Porque se você não tiver a noção de que passar em medicina não é uma coisa simples, não é uma coisa banal, não é uma coisa trivial, não é só fazer provas antigas, se você não tiver essa noção bem colocada no seu imaginário, você vai cair em vários contos do vigário, em várias histórias de pescadores. E ou seja, isso vai te atrasar em vez de te adiantar. E aí eu só quero fundamentar alguns pontos. Por quê? Passar em medicina não é simplesmente fazer provas antigas. Eu não vou te dar aqui só a ideia, né? Eu vou trazer aqui a prova, né, do meu raciocínio, dos motivos pelos quais, pega essa concordância gramatical, motivos pelos quais passar em medicina não é somente fazer provas antigas e não é um morango. Bom, primeiríssima coisa que você precisa entender, nem todo mundo é capaz de fazer provas antigas. Por quê? Porque nem todo mundo está na fase, está no nível de fazer as provas antigas. Segunda coisa, as provas antigas por si só e fechar lacunas não suprem toda a ideia de preparação. Porque você também precisa pensar, por exemplo, na revisão teórica, na revisão prática por meio de listas específicas, na revisão espaçada e em outras técnicas fundamentais também para que você de fato guarde, associe o conteúdo no seu imaginário. Não é simplesmente fazer provas antigas. Terceiro, porque as provas antigas não refletem totalmente a realidade de prova que irá acontecer no próximo ano. Então isso não é simplesmente a solução. Vou fazer provas antigas e estarei preparado para o próximo Enem, para o próximo vestibular que eu vou prestar. Não, de forma alguma. Isso não é uma regra, isso não é assim que funciona, porque o ano anterior não reflete por inteiro o próximo ano. Evidentemente é uma boa métrica, mas não é a única métrica que deve ser levada em conta para você se preparar para o próximo Enem, para a próxima prova, para o próximo vestibular que você for prestar. E lembrando, você não está ouvindo isso de um Zé Ruela, você não está ouvindo isso de qualquer um, você está ouvindo do cara que passou em 13 faculdades aos 18 anos. Então, você no mínimo tem que levar em conta e falar, rapaz, esse maluco que tá falando aí das provas antigas, falando que isso não é a solução para ser aprovado, esse maluco no mínimo sabe o que tá falando. No mínimo, porque você não passa nessa pancada de faculdade em várias faculdades públicas, federais, se você não tiver uma base, um domínio, um raciocínio bom acerca do que é a estratégia de preparação. Bom, eu fico por aqui no vídeo de hoje. Quero que você preste atenção no que eu te falei e caso você queira ter mais contato, ver mais raciocínios nesse sentido, raciocínios que nunca passaram pelo seu imaginário, que não estavam presentes na sua cognição, se inscreva no canal, fique aqui comigo, aprenda, porque olha o aprendizado, o estralo que você teve aqui, o estalo que você teve aqui neste vídeo, o conteúdo ao qual você teve acesso aqui. Você não tinha visto isso antes, você não tinha visto alguém te explicando sobre provas antigas nesse sentido, você não tinha visto alguém ainda batendo em cima das provas antigas, você pelo contrário, só tinha visto vídeos de gente falando a favor das provas antigas. Então, se inscreva aqui caso você queira passar em medicina, mas é só caso você queira, se você não quiser não se inscreve não. Tamo junto, fico por aqui, um grande abraço, deixa o meu cupom CHAMAS10
esse meu sobrenome, caso você queira assinar a plataforma site. Grande abraço, tamo junto.